Paz, meus queridos. Então chegamos hoje no nosso último capítulo, no nosso último dia de estudo do livro de Eclesiastes. E nós entramos agora na parte de conselhos finais ao jovem, na parte que a mocidade, a juventude, prepara-se para a velhice e para a morte. Então tudo indica que neste capítulo Salomão queria tentar falar dos problemas da idade, tentar orientar os jovens, as pessoas ali até os 40 anos, sobre a velhice, o quanto a velhice pode ser um pouco dificultosa, um pouco dolorida. Entende? Então, pega a tua Bíblia comigo, vamos estudar Eclesiastes capítulo 12 e vamos terminar essa passagem, esse capítulo, esse livro, e vamos se preparar para os próximos estudos que hão de acontecer ainda. Amém? Então, pega a tua Bíblia, abra comigo Eclesiastes 12, que diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho nelas contentamento. Só lembrando você então que a Bíblia que aparece na tua tela é diferente da Bíblia em que eu uso para fazer as minhas leituras, traduções diferentes, mas o significado é o mesmo, tá? No que está na tua tela vai dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproxime os dias da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias, porque vai faltar vigor, vai faltar ânimo, coragem, vai faltar velocidade. Parece que a idade, quando chega, ela torna as coisas mais difíceis para que o corpo corresponda. Reflexo, velocidade, pensamentos, esses já não são mais como os da juventude. E ela nos mostra como viver com reverência. Lembra-te do teu Criador. Ou seja, ela está dizendo, lembra de Deus, para a gente ter reverência, ter temor, que às vezes nós perdemos isso. Por que você acha que tem tanta gente com problemas de HIV, falta de temor e respeito para com Deus? Por que você acha que tem pessoas vivendo grandes brigas familiares, pessoas com o coração machucado, partido, ferido, aflito, problemas no casamento, falta de temor e reverência diante de Deus? E todas as vezes que Salomão fala, lembra-te do teu Criador, não esqueça dos mandamentos do teu Senhor, ele está nos falando sobre isso daí. Viver com Deus não quer dizer que a gente não vai deixar de ter problema. Não quer dizer que os problemas se acabaram, se cessaram. Pelo contrário, os problemas sempre serão os mesmos. A diferença está na capacidade de suportar, encarar, enfrentar os problemas. Mas eu digo isso quando você realmente está com Deus. Essa é a diferença, tá bom? Versículo 2. Antes que a luz do sol, da lua e das trevas percam o brilho aos teus olhos, e pensar que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Entende? Ali ele vai querer dizer claro para nós, antes que a luz do sol e da lua, das trevas, deixem de estar aos seus olhos. Para você entender bem o 2, você precisa ler o versículo 3, versículo 4 e versículo 5, que ele vai dizer assim, ó, antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas se tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucas, e se escurecerem os que olham para as janelas, e as duas portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e os gafanhotos por um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Ou seja, o versículo 2, o versículo 3, o versículo 4, o versículo 5, ele coloca limites nas nossas mãos e coloca reverência, temor, ele coloca todo o poder nas mãos do Senhor.
No versículo 3 ele deixa claro que coloca limites nas nossas mãos e coloca tudo no domínio de Deus. Porque quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem encurvados, está dizendo que nós chegamos ao nosso limite, a nossa capacidade física, a nossa capacidade humana. Quando cessar o trabalho diário dos moedores, pois já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas. Ou seja, está dizendo que nossos olhos enxergarem apenas sombras e figuras turvas. A nossa visão cansa, a nossa visão não tem mais a capacidade de enxergar como a gente gostaria que enxergasse. E você pode ver que quanto mais passam os anos, mais a tua vista vai ficando cansada, porque os glóbulos já não conseguem se recuperar, a lubrificação do olho já começa a diminuir, e o nosso ritmo físico tende sempre a diminuir, sempre a ficar mais e mais lento. Você pode ver que quando você fazia um corte, na meninice, ela se curava numa velocidade, na juventude também, mas quando você começa a ficar velho, qualquer cortinho leva o dobro do tempo para poder cicatrizar, para poder se curar. Ali no versículo 4, ele fala de abafamento, em algumas traduções, diminuição dos barulhos, diminuição, abafamento do som. Mostra que cada vez mais ficamos limitados pela idade. Você já não consegue mais ter a audição rápida, você já não consegue escutar mais de tão longe, você já tem que começar a falar um pouquinho mais alto, e sempre a idade vai fazendo esse tipo de coisa com a gente. E quanto mais velho você vai se tornando, a chance de você vivenciar isso aí acaba sendo muito maior. No versículo 5, refere-se à idade, perdemos força, não conseguimos mais vigiar, perdemos a pressa, a destreza nas coisas. Quando temeres a altura e aterrorizares com o perigo das ruas, porque geralmente é assim, o nosso passo, o nosso caminhar começa a ficar mais lento, a gente já não ergue mais tanta perna. Você pode ver que a maioria dos velhos sempre tropeçam na calçada, e isso é um perigo. Então é tempo do ser humano se recolher à sua morada eterna. Geralmente quanto mais velho a gente está, mais cansado, a gente já não quer mais sair, aí a gente tende a morrer, e a gente vai ficar morando no caixão, adormecido, até o dia que Jesus voltar e nos ressuscitar para a honra e glória do nome dele. Amém? Nós acabamos nos tornando presas fáceis do que está ao nosso redor. Acabamos nos tornando, que ele diz, pelas ruas a tua partida. Ou seja, e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a tua partida. Ele deixa claro que qualquer coisinha pode nos levar. Geralmente é um colesterol alto, geralmente é porque quando você é novo, você come, bebe sem se preocupar, mas as consequências vêm depois, com a idade. Quantas pessoas passam andando de moto ali dos 18 anos aos 40, 50 anos, só de moto, naquele friozão, e os ossos, o nosso organismo vai sentindo todo o baque, o impacto. Quando nós chegamos na idade, vem dor, vem uma fraqueza maior e esse tipo de coisas assim. É com isso que nós temos que também cuidar. A nossa idade tende a chegar e a nos fazer apenas fraquejar. No versículo 6, ele vai dizer: sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata e que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despadeça junto à fonte, a roda que se quebre junto ao poço, antes que quebre a cadeia, despedaçar o corpo, despedaçar o cântaro, a quebra da roda nos dá a visão do fim da vida. A água representa a vida, e a quebra do vaso, a quebra que está falando só de coisas que estão quebrando, ou seja, que estamos perdendo a vida. E quando ele fala do ouro e da prata, é algo precioso, ou seja, a vida para nós é preciosa. Então nós temos que cuidar com isso. Nós temos que ver, ou se quebra a taça de ouro. O que é o ouro para nós? É a nossa vida. Se você não der valor a ela, uma hora ela vai quebrar e você vai morrer. Por mais que a maioria das pessoas tem medo de morrer, a maioria das pessoas não querem morrer, mas todo mundo sabe que um dia nós vamos morrer. É tipo a volta de Jesus. A maioria dos crentes sabe que uma hora Jesus vai voltar, mas não tem temor, respeito e reverência, e a hora que Deus voltar, os pecadores vão ficar. Os pecadores vão para o inferno. E é isso que a gente tem que começar a analisar e entender.
E é aqui que Salomão está nos falando, olha, a nossa vida é muito limitada. A nossa vida é muito fraca. Nós temos que aprender a vigiar e cuidar com tudo. Amém? No versículo 7, ele vai dizer para nós: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Lembra lá de Gênesis? E o Senhor soprou nas narinas do homem. Nós fomos criados do pó da terra, e para lá nós voltaremos. E quando nós morremos, o fôlego de vida que nos foi dado volta para Deus. Nós ficamos adormecidos, esperando a volta de Cristo Jesus. No versículo 8, na minha Bíblia está vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Na que você está lendo, na tela do computador, está dizendo assim, ou na tela do teu celular, que absurdo, que futilidade, tudo é ilusão, vaidade, exclama Correlete, o sábio, e finaliza, nada faz sentido, tudo é inútil. Muitas coisas que nós damos valor acaba ficando para trás quando nós morremos. Quando você morre, você fica adormecido e a tua memória já não se lembra mais das coisas que você fazia enquanto estava vivo. Apenas Deus vai te lembrar no grande dia quando Ele te perguntar o que fizeste com os dons e talentos que eu te dei. Aí vamos saber se vamos saber responder ou não. No versículo 9 tem até um títulozinho ali, conclusão do sábio. Na minha Bíblia está: todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Essa é uma das melhores partes para mim do livro de Eclesiastes. Que na minha Bíblia vai dizer uma coisa muito linda. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Ele está querendo dizer para nós que ele tentou passar todo o ensinamento, todo o estudo para nós. Ele tentou passar para nós da melhor maneira, com a melhor explicação, para que não fosse uma afronta, para que não fizesse mal a ninguém. Isso que eu acho interessante, porque algumas Bíblias, a palavra vaidade vai aparecer 7 vezes. Eu tenho uma Bíblia no meu celular, um aplicativo da King James, nela aparece 7 vezes, mas a Bíblia que eu uso para fazer o estudo é uma João Ferreira de Almeida, e ela aparece 12 vezes a palavra vaidade. E Salomão passa todos os livros, todos os capítulos do livro de Eclesiastes, tentando nos advertir, nos inspirar, nos orientar a respeito da vaidade, das coisas inúteis da vida que devemos tomar cuidado. Amém? Então, no versículo 9, ele está declarando isso. Tentei fazer o mais claro possível para que vocês pudessem aprender. No versículo 10, ele vai dizer para nós assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão, palavras de verdade. Algumas traduções suaves, algumas traduções aceitáveis, para que pudéssemos aprender com isso e melhorar a nossa vida, a nossa postura, quem somos e o que somos. No versículo 11, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelo mestre da congregação, que não foram dadas pelo único pastor, que nos foram dadas pelo único pastor. Versículo 12, demais disso, filho meus, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar, enfado é da carne. No 11 e no 12, ele está querendo falar a importância de fixar bem a nossa estrutura, de alicerçar bem a nossa vida. Ele está falando que é muito importante estudar, mas tudo na sua ordem e decência, de forma correta, no tempo correto, para que não canse e não faça tudo errado pelo esgotamento emocional, físico e espiritual. Porque quando nós estamos cansados, atropelamos e não nos preocupamos. E ele está dizendo, olha, é enfadonho, é exaustivo. Atentai, pois, filho meu, a mais este conselho: não há limite para produzir livros e estudar demasiado, mas o corpo todo fica exausto quando você faz em exageros e fora do tempo e da forma incorreta. Lembra que algumas aulas atrás eu falei da palavra dibfan? Tudo em excesso faz mal. Amém? No versículo 13 e 14 ele vai dizer: de tudo que se tem ouvido,
O fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bem, que seja bom, que seja mal. Aqui, na tela do computador, ele vai dizer no versículo 13, agora eu já sei disso. Agora, oh meu Deus do céu, segura aí, irmãos. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. No versículo 14, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Na conclusão, devemos sempre temer a Deus. Assim como você alimenta a sua carne todo dia, você almoça, você toma café, você janta, você bebe água, da mesma maneira você deve fazer com o teu lado espiritual. Ler a palavra do Senhor, jejuar, orar. A carne é fraca e o espírito já está pronto, diz a palavra do Senhor para nós. Certo? Mas você alimenta a tua carne para que ela fique mais forte, para que ela possa continuar na luta. Da mesma maneira você deve fazer com o espírito. Alimentá-lo, para que ele permaneça firme e fiel em você. Você tem que lembrar uma coisa: não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, Deus está olhando para você, Deus está vendo o que você faz, Ele está do teu lado, Ele está toda hora juntamente com você. Amém? Aqui então encerramos o estudo do livro de Eclesiastes. Que Deus possa te abençoar. Te aguardo para o próximo estudo e que Deus possa cada dia, cada vez mais abençoar o teu coração, derramar as bênçãos dele sobre a tua vida e que este estudo possa iluminar a tua vida, que esse estudo possa ter sido para abençoar a tua casa, o teu lar, abençoar a tua vida emocional, profissional, espiritual e que cada dia, cada vez mais Deus possa alcançá-los graciosamente. E uma coisa que eu quero profetizar muito em 2022, que Deus possa cada dia, cada vez mais te constranger com o amor dele sobre a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente.